Meu nome é Daniel, tenho 30 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 12 anos. Mansões assombradas existem. Eu nunca duvidei disso. Porém, jamais pensei presenciar algo tão apavorante e ao mesmo tempo tão surreal em toda a minha vida. Na época eu tinha 18 anos e já estava começando minha faculdade. Hoje sou psicólogo, mas naquela época tinha acabado de entrar no primeiro período e estava conhecendo pessoas, fazendo novos amigos. Certa vez, comentando em uma aula sobre o poder da nossa mente em nos pregar peças como, por exemplo, aparições de fantasmas, barulhos no meio da noite, medos extremos, um aluno interrompeu a todos e seriamente disse: "Vocês podem pensar o que quiserem, mas naquela mansão que fica próximo à praça da cidade, existe um fantasma. Eu o vi." Todos começaram a rir, mas ele não mudou sua feição e continuou afirmando: "Podem rir o quanto quiserem, mas existe uma mulher lá, uma noiva." Primeiro se ouve somente sua voz cantarolando pelos corredores e no final ela aparece na sua frente. O professor logo tentou voltar para o assunto da aula e, é claro, ignorou o comentário daquele aluno. Porém, eu fiquei muito intrigado, já que tinha assuntos para resolver naquela casa e saber mais sobre aquele fantasma me interessava muito. Então, durante o intervalo, eu abordei aquele rapaz e pedi mais detalhes sobre o fantasma da noiva. Eu disse a ele que precisava ir naquela casa, pois na época eu trabalhava para a companhia de luz da nossa cidade e precisava fazer alguns reparos na fiação, pois ela estava interferindo na iluminação da rua. O rapaz logo disse: "Então tome muito cuidado. A casa está abandonada há anos. Creio que você não vai conseguir fazer nenhum reparo." Ela era de um casal que estava prestes a se casar. Eles tinham um filho que, por sinal, entraria com as alianças no dia do casamento. Mas por um milagre de Deus, o garoto acabou passando mal e não pôde ir à igreja. Ficou na casa da avó. Digo isso pois uma tragédia aconteceu. Durante a cerimônia, o noivo já havia entrado e a noiva entrou cantando pelos corredores da igreja. Nessa hora, um bando de malucos terroristas, doidos, sei lá, invadiram a igreja e atiraram em todos. O noivo morreu na hora. A noiva ainda estava viva, mas com o pulmão perfurado. Ela não tinha muito tempo. Sabendo do seu trágico fim, implorou para que fosse levada para a sua mansão. Queria morrer lá. Eles atenderam seu pedido. Ela resistiu por um bom tempo, e assim que foi colocada no sofá de sua sala, com o vestido ensanguentado pelas balas, ela disse as últimas palavras: "Digam a meu filho que eu o amo." E faleceu. Desde então, seu fantasma parece ter ficado na casa. A noiva aparece para todo aquele que disser: "Pode entrar, noiva." Ela pensa que está no casamento e logo começa a cantar para seu marido e aparecer por entre os corredores da mansão abandonada. Eu sei que isso é verdade. Eu fiz o teste. Pulamos o muro e entramos por uma janela quebrada nos fundos da mansão. Ouvi ela cantar, mas não tive coragem para vê-la aparecer. Saí correndo na mesma hora. Aquilo me deixou com lágrimas nos olhos. Disse para aquele rapaz que achei a história muito trágica e triste, mas precisava enfrentar aquele medo, pois tinha um trabalho a fazer naquela casa. Na manhã seguinte, por volta de umas 9 horas da manhã, eu fui até lá. Com as chaves, abri os enormes portões enferrujados daquela mansão, o jardim seco e a poeira no tapete de entrada.
deixavam o ambiente ainda mais estranho. Eu então abri as portas daquela mansão. O lugar estava com um cheiro de mofo muito forte. Era frio e sombrio. Ali na sala, onde a noiva morreu, havia um enorme corredor a perder de vista em meio à escuridão. Em meu pensamento, conseguia ver a noiva morta naquele sofá. Com o coração disparado, eu disse: "Pode entrar, noiva." O silêncio tomava conta daquele lugar. Era possível ouvir apenas o ruído do vento vindo do corredor e contornando a sala. De repente, comecei a ouvir uma doce voz que ecoou pelo corredor e tomou conta de toda aquela mansão. O canto era magnífico e ao mesmo tempo assustador. Era a noiva que estava chegando. O canto foi ficando mais alto à medida com que comecei a ver um borrão branco aparecer no corredor, vindo em minha direção. Quanto mais se aproximava, mais nítido ficava o rosto e o vestido da noiva. Logo as manchas de sangue, tão fortes quanto o vinho derramado sobre a roupa, ficaram nítidas. Sua pele era branca como seu vestido, e seus olhos eram fundos e pretos como a escuridão daquele corredor. A noiva parecia flutuar. Nessa hora, parou em frente a mim e entortou a cabeça para o lado, como se estivesse tentando processar quem estava na sua frente. Foi aí então que eu disse: "Sou eu, mãe, seu filho." Eu não trabalhava na companhia de energia. Tinha as chaves daquela mansão, porque ela era minha. Eu sou o filho que tragicamente ficou órfão aos 6 anos de idade. Eu estava indo naquela casa, pois havia completado os meus 18 anos, e a partir daquele momento, a propriedade seria minha. Coincidentemente, quando aquele rapaz começou a falar da suposta lenda que rondava a mansão, não me contentei. Queria ter a chance de rever minha mãe. E ela estava diante dos meus olhos naquele momento. Eu comecei a chorar, e ela, com suas mãos brancas e frias, acariciou meu rosto. Naquele momento, meu coração se encheu de amor. E minha mãe, em um flash de luz, desapareceu da minha frente. Eu conhecia toda a história. Minha avó havia me contado há muitos anos atrás, e ela também me preparou para cuidar do que meus pais deixaram para mim. Aparentemente, o fantasma de minha mãe ficou tanto tempo naquela casa não por causa de meu pai, mas por causa de mim. Ela queria me ver outra vez e, de alguma forma, eu sentia o mesmo. Hoje eu moro na mansão com minha esposa e minha filha. Ainda não contei para ninguém sobre isso. Depois do acontecido, minha mãe nunca mais apareceu. Creio que finalmente descansou e se libertou dessa mansão. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.